Bora, galerinha, como era viver na Idade Média do canal do Ocovil, gente? Vocês sabem que eu pego muito no pé do Covil porque ele usa esses termos, né? Idade das trevas e não sei o quê. E, cara, eu acho que eu peguei o vídeo que eu vou ficar mais assim. Bom, não acho que eu vou ficar revoltado, que também eu gosto, eu usou, mas eu gosto muito dos vídeos dele, eu acho bem legal, acho muito bem feitos mesmo. Mas é assim, são coisas que a galera aí que estuda história e tal, não curte, né, mano, esses termos aí, acho que são termos bem pejorativos aí pra uma época que, por mais que tenha sido uma época de muita dificuldade, e não que a Idade Antiga também tenha sido essa grande maravilha, porque tem muita gente que pensa assim, pô, a Idade Antiga lá, os romanos, os egípcios, os caras eram brabo, fazia pirâmide, fazia estátuas, fazia não sei o que, aí você fazia se você fosse um cara privilegiado, né, cara? Mas é muito provável que você fosse na Idade Antiga viver talvez de forma muito pior do que na Idade Média, sendo sincero, se você fosse um cidadão, cara, um cidadão comum romano, talvez vivesse melhor, né, do que um cidadão de um feudo medieval, acho que sem dúvidas. Bom, não sei também, mas por exemplo, se você pegasse ali qualquer um ali das tribos germânicas e tal, eu acredito que na Idade Média essas pessoas aí que viviam nessas tribos germânicas viviam melhor do que na época do Império Romano, né? Que elas eram literalmente levadas para serem escravizadas. Então, tipo assim. Enfim, vamos ver esse vídeo que eu tô bastante curioso, acho que vai ser bem interessante. Acho que, cara, vamos ver o que ele vai falar. E tem um bobo da corte na capa. Vambora. Aliás, na thumb tá escrito, né? Não sei o que. Eu já entrei no vídeo agora, não dá pra ver, mas tá lá vários termos pejorativos. Mas tô curioso, bora. Então, deixando um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva. Se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, link do nosso server tá no Discord, do Discord tá na descrição. Se quiser fazer parte, só entra lá. Sempre lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora. Filmes, séries, livros em universos medievais são incríveis e eu admito que um dos cenários que eu mais Factos. gosto. E mesmo quando saímos da A ficção primeira temporada de The Witcher é tão legal, né, cara? Uma pena que a série degringolou, né, por assim dizer. e olhamos para a história real da humanidade, estudamos sobre acontecimentos e pessoas dessa época, geralmente encontramos narrações formidáveis, mesmo as que têm um final trágico, como de Joana d'Arc ou dos Cavaleiros Templários. Mas, saindo desse âmbito de reis, rainhas, igrejas, heróis e vilões, como seria a vida de uma pessoa normal na Idade Média, uma pessoa Só, comum? Senhoras e só que senhores, isso é um ponto também. Isso é um ponto que é sempre bom dizer, né, cara? Que essa visão mais da Europa mais empobrecida, mais ferrada mesmo, é mais de uma Europa ali ali mais, assim, anos 400 ao ano 1000, por assim dizer, né, cara? E depois do ano 1000 que você tem, de fato, essa época dos cavaleiros, sabe? Então, tipo assim, acho que às vezes a galera mistura um pouco tudo isso, né? Que deixa essa época, sabe? Não que a vida tenha melhorado tanto, assim, mas eu digo que com o tempo, essas histórias que você vê de filme, geralmente, são geralmente dessa época mais recente, né? A partir do ano 1000 até 1453, né? Que, enfim, que tem mais esses cavaleiros, armaduras bonitas e tal. eu sou o Dead Jack e espero que seja Nice. tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o cotidiano das pessoas na Idade Média, ou resumidamente, como era viver uma época perigosa e violenta, nojenta, de muita ignorância e injustiça, entre várias É o que a outras gente coisas. chama hoje em dia, que você, professor de história, se você se lembra, já deve ter falado isso, né? De alta e baixa idade média, né? A alta idade média é a mais antiga e a baixa é a mais recente, né? A alta idade média é aquela lá, idade média bem assim, feudal mesmo e tal. Não que a outra não fosse, não que a baixa não fosse, né? Mas é essa mais visão assim que a galera tem do cara, do homem trabalhando das 5 da manhã às 6 da noite, não sei o quê. E o senhor feudal pegando tudo dele, não sei o quê. E essa parte de cavaleiros, coisas mais romantizadas, por assim dizer, mais da baixa idade média, que essa época mais recente, né? Hoje em dia, na nossa sociedade, existem 4 pilares que são básicos para uma boa Pilares. qualidade de vida: segurança, educação, saúde e lazer. No decorrer desse vídeo,
veremos que nada disso existia na Idade Média. Bem, para Tá, início de vamos. conversa, Vamos e lá. obviamente, Vamos lá. não existia energia elétrica, Ah, pô, e é qualquer óbvio, né, iluminação cara? noturna era precária, feita por tochas ou velas no Cara, mas máximo. aí, cara, O que com todo respeito, cara, aí nessa parte já vou dar uma primeira lacrada histórica aqui, né, cara? Porque com todo respeito aí, mas até metade dos anos 70 aí, a maioria das pessoas que viviam no Brasil não tinha energia elétrica em casa. Meus pais mesmo, quando eram jovens, não tinham energia em casa. Então, assim, ilumina muito pouco. e até Por hoje no Brasil não é 100% da população que tem energia em casa, infelizmente, né? isso, todas as pessoas dormiam muito cedo, logo um pouco depois de anoitecer, e acordavam muito cedo também, junto do sol nascendo, para trabalhar. Existiam várias profissões populares: a de ferreiro, o camponês plantando para Ferreiro. colher e criando seus animais. Existia ferreiro, existia o rei, existia vários artesãos, né, cara? Mas com certeza você e eu seríamos camponeses, né? Barbeiro, Não quero o tirar, assim, mensageiro que levava e trazia informações entre reinos ou entre cidades, o soldado, o lenhador, o alfaiate. Haviam vendedores de diversas coisas diferentes. E existia uma certa profissão que todas as outras odiavam: o cobrador de impostos. Um Mas cobrador de daí, pô, mas impostos daí eu odeio até hoje, né, era cara? responsável por É que não tem humano, né? Não tem humano que vem na tua casa e te cobra o imposto com um facão, né, cara? Mas até hoje a galera não curte pagar um imposto também, né? Até porque no Brasil é bem abusivo, né? passar de casa em Ai, não sou antes que fala, não sou ANCAP, não sou anti-imposto. Claro que no Brasil é cobrado de forma excessiva pelo pouco que se recebe, né, cara? Mas é algo que eu considero necessário pra você ter as coisas básicas do dia a dia, fazer as estradas, coisas assim, cara, que não venham. Ah, eu não vou falar de política, né? casa, de tempos em tempos, cobrando impostos. Esses impostos, teoricamente, deveriam servir para manter os gastos do reino. Manter um exército, por exemplo, é algo muito caro. Toda comida, equipamento, mantimentos para longas viagens, etc. Porém, esses cobradores de impostos eram corruptos Ah, e claro. cobravam das pessoas valores muito mais altos do que os estipulados pelo rei ou pelo imperador. E esse imposto era cobrado de diversas formas. Quando a família era muito pobre e não tinha dinheiro, por exemplo, o cobrador poderia levar comida, animais ou objetos mesmo da casa. E quem não tivesse condições ou se recusasse a pagar os impostos, teria tudo tomado à força, ou seria expulso, ou ainda pior, poderia ser escravizado. Tudo dependia de onde você estava morando e da época que estamos falando. Esse é um ponto. Além dessas profissões, haviam ainda algumas outras um tanto quanto. Esse é um ponto interessante que ele tocou aqui, cara, e que acho que muita gente não entende direito quando falam que na Idade Média, isso tá bem fresco na minha memória porque não faz tanto tempo que eu vi sobre essas coisas. O que que acontece, cara? Na época do Império Romano, que a Europa toda fazia basicamente parte do Império Romano, não sei o que você. Tá, mas a Europa, basicamente, tinham tribos lá e tal, germânicas, eslavas e tal, mas basicamente a Europa Ocidental, né, era Império Romano, e lá no Império Romano você tinha escravos mesmo, né? Os povos germânicos e eslavos eram escravizados, né, cara? Até a palavra eslava, né? Enfim. Mas que pode ter origem nesse termo. Eu não tenho certeza, pode estar falando uma bobagem aqui, mas se eu não me engano, eslavos pode ter origem nesse termo de escravos, né? Não sei o que origina o outro, mas tem uma ligação entre as palavras mesmo, tá? Não é só parecido mesmo, não. Ah, na época, nessa época tinha escravo. O que é um escravo? Cara, escravo pertence a uma pessoa, né? É uma pessoa que pertence a outra pessoa, né? Então você é um escravizado, né? Uma pessoa, você podia ser comprado, vendido, coisa assim. E na Idade Média você tem o servo. O que é o servo, né, cara? O servo ele é muito diferente do escravo nesse ponto. Que o servo não pertence ao senhor feudal, né? Ele pertence à terra, de certa forma. Tipo assim, você falando assim, parece que é algo meio. Ah, tudo faz. Mas não é, cara. A diferença de um servo para um escravo, principalmente, é que o servo ele não iria embora do feudo, provavelmente. Ele não chegaria e falar, pô, eu vou embora desse lugar aqui. Porque, sendo sincero, no feudo, pelo menos ele tinha proteção e tal. Que, infelizmente, naquele mundo muito cruel, cheio de bandidos e coisas assim,
ele não conseguiria uma proteção melhor do que aquela que era o que o senhor feudal conseguia dar pra ele ali, com espadas e coisas assim, né? E só que o servo ele tinha essa opção, ele poderia ir embora se ele quisesse, entendeu? Ele não era necessariamente. Fora que. é, ele não. Aí eu já não posso dizer, né, cara? Porque é óbvio ninguém que tem na época, mas eu sinto, pelo menos pensando, que o escravo ele era mais. Ele não era necessariamente. Não era visto como uma pessoa assim. Claro que ele era visto de forma diferente, né? O senhor, falar. Tipo assim, claro que ele era segregado dessa forma, é isso que eu quero dizer, sabe? Claro que ele não tinha os mesmos privilégios do que o senhor feudal tinha, mas o senhor feudal não via ele de uma forma subhumana, como um escravo, sabe? Como a gente tem uma concepção de escravo, que geralmente o cara que tá escravizando, né, geralmente vê o outro escravizado como alguém subhumano, né? Alguém que não. Assim, um objeto dele. Não era isso, né? O servo era visto como um ser humano, mas era um serviçal, né? Um cara que servia ao seu senhor feudal, né? Mas não era, de fato, assim... A relação é muito diferente, né? Curiosas. O cirieiro, por exemplo, fazia velas. O bobo da corte era uma espécie de palhaço pessoal do rei. Havia também o caçador de ratos. Ratos em toda a história humana são considerados uma praga. E como eles roem e comem tudo, na Idade Média então foram mais odiados do que nunca. Comida já era escassa e Essa tinha boina e essa cartola aí não tem nada de Idade Média, né, de cara? ficar estocada. Imaginem, Não vou pegar no descobrir pé que também, toda cara. a comida guardada por Te amo, Covil, te amo, Covil. Eu adoro seus vídeos, cara. Não leva mal as coisas que eu falo aqui, é assim mesmo, tá? Eu gosto de tentar de forma. Tentar passar o conhecimento que eu tenho, assim, pra tentar não criticar de forma alguma o vídeo, ou falar mal, o vídeo é fantástico. Pra tentar engrandecer ele ainda mais, né? Dar outras informações, né? inverno foi estragada por ratos. E ainda há mais um detalhe sobre ratos que a gente vai falar sobre já já. No trabalho, nem as crianças escapavam. A partir do momento que uma criança fosse capaz de segurar uma ferramenta, já iria trabalhar. Afinal, estamos numa época cruel e muito miserável. Ter um filho significava Mas novamente, cara, outra coisa que eu vou dizer, cara, quando, lá na década de 70, 80, não era, infelizmente, incomum trabalho infantil aqui no Brasil, né, gente? Não sejamos quem aí não tem, provavelmente a maioria da galera que tá vendo aqui o meu vídeo aí, tem ou os pais ou os avós com certeza, na maioria das vezes, a não ser que vocês vieram, sei lá, não sei, cara, de uma família que morou a maioria do tempo na cidade, mas aqui no Brasil é muito difícil, né? Geralmente a pessoa os pais, os avós viviam no campo e se mudaram para a cidade bastante recentemente, né? Então, provavelmente seus pais, seus avós trabalharam muito cedo quando crianças ainda. Eu não tô querendo dizer que isso é certo, de forma alguma, não é isso, gente. Só tô querendo dizer que é algo que vai falar assim, na Idade Média as pessoas trabalhavam desde criança. Sim, trabalhavam, mas isso, infelizmente, não era incomum. E provavelmente na época da Revolução Industrial, não era incomum até tipo, há pouco tempo atrás, infelizmente. E, por exemplo, na época da Revolução Industrial era muito pior, na minha opinião, eu acho, né, cara? Enfim. ter mais uma boca para alimentar. Então era um E alívio querendo ou não, bom, sei lá, né, cara? Claro que é tudo zoado, né? Mas eu acho que ainda assim é melhor você trabalhar no campo ali de uma forma sofrida, claro. Mas do que trabalhar numa indústria ali de carvão lá das 5 da manhã às 6 da tarde, tá ligado? Você com 11, 12 anos, tá ligado? Imagine. Não sei, cara, eu não sei. Deixa nos comentários se vocês acham mais sofrido aí. Eu acho que para trabalhar na os fábrica, pais cara. quando os filhos começavam a ajudar nas plantações, na criação dos Ainda mais que é teus animais, pais, né? fazer Tipo, favores nas sei lá, ruas e mano. tudo mais. Lembra que falamos de lazer, segurança, educação e saúde? Vamos observar cada um desses itens agora, um de cada vez, começando por lazer. Lazer era algo que praticamente Fora que é. Bom, isso eu tenho que falar, né, cara? Fora que, infelizmente, no Brasil até hoje você tem trabalho infantil, né, cara? Infelizmente é horrível. Mas quem não conhece uma pessoa. Pô, vamos ser sincero aqui, cara. Não vamos fazer falsa modéstia. Diga aí, cara, nos comentários. Diga aí, não precisa falar, mas você, com certeza, tenho certeza que você aí, ou pelo menos alguém que você conhece alguém que abandonou o colégio, infelizmente, pra trabalhar. Infelizmente, cara. não existia. Tanto que até Talvez hoje você até tem planos de incentivo do governo, né? Aquele plano lá, que agora a galera recebe dinheiro até pra estudar, né? Aquele pé de meia lá, coisas que não tinha no meu tempo, podia ter, né? possamos resumir a vida das pessoas na Idade Média em trabalhar,
comer e dormir, trabalhar, comer e dormir. As pessoas, no máximo, se divertiam durante os eventos anuais, quando o rei ou a igreja decidiam fazer alguma festa para comemorar alguma coisa. Ô, Covil, mas e o bolo da prefeitura que existe até hoje, essa instituição bolo da prefeitura aí, que até hoje é a mesma coisa, que o cara é uma festa anual ali, que o cara ali, que é o líder da cidade, faz um bolo ali pra galera comemorar, cara. Tipo De uma estação, uma guerra vencida, esse tipo de coisa mesmo. Então você tá aí Aí sim, haviam festanças. Falando sobre segurança, as pessoas que moravam nos feudos em volta do castelo ou formavam subúrbios na capital de um reino tinham o mínimo de proteção. Afinal, um rei não gostaria de ser atacado e ter suas terras conquistadas, então haviam bastantes soldados por ali. Existia uma certa proteção para quem morasse nessas cidades com pessoas importantes. Porém, cara, isso não extinguia. Mas é só você pensar assim, cara. Você é o senhor feudal. Você tem X número de pessoas que trabalham pra você no seu feudo. As pessoas trabalham pra você em troca da sua segurança. Foi o que eu falei lá do servo. O servo trabalha, dá o esforço dele em troca da segurança que o senhor feudal dispõe pra ele ali, né? Militarmente, o camponês não tem acesso a uma armadura e uma espada naquela época. Era caríssimo, né, cara? Se você fazer a conversão aí atual, se não me engano, dá tipo 100 mil reais, alguma coisa assim, cara. É uma parada absurda, uma armadura completa, um full plate e uma espada, tá ligado? Então, tipo, era algo que poucas pessoas tinham, né? Ainda mais um cavalo, sei lá, cara, coisa assim. Então, se você pensar, você é o senhor feudal, você tem que dar proteção a essas pessoas, porque, tipo assim, querendo ou não, são eles que produzem o que você come. Por mais que você faça provavelmente um estoque muito grande, roube deles, você não quer que eles simplesmente subam, porque senão você vai simplesmente ser o senhor feudal de nada. Você vai deixar de ser o senhor feudal, né? E a sombra do medo de uma guerra. Todos nós sabemos que até o século XX a humanidade proporcionava guerra atrás de guerra. E quanto mais voltamos no tempo, mais as guerras acontecem. Sobre educação, nessa época não existia ainda a prensa nem nenhuma outra forma de impressão. Então, além de todo o papel ser fabricado manualmente... Chegaram até aqui, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada aí. Deixa nos comentários as opiniões de vocês. Eu já falei, não sou o maior especialista, não sou o melhor aluno de história. Então, por favor, deixa nos comentários as opiniões de vocês aí, que eu gostaria muito de ler. Enfim, é isso. E deixa um like, se inscreva no canal se tá curtindo esse tipo de vídeo aí, que eu continuo trazendo mais, tá? Todo livro era escrito à mão também, e podia demorar de meses até anos para terminar de ser produzido. E por isso, livros eram extremamente caros. Dessa forma, sim, a leitura, os estudos, a educação, tudo isso ficava sobre o poder da igreja. Saber ler e escrever era um privilégio. Geralmente, acredito que os nobres também conseguiriam ter acesso e comprar livros, acredito, né? Acredito não, acho que tenho certeza disso, né? Não é como se a igreja simplesmente tivesse... os livros são nossos e ninguém tem, tá ligado? Talvez a Bíblia, sim. Não sei se não sei, sendo sincero de coração, não sei se um nobre na Idade Média conseguiria comprar uma Bíblia, né? Porque... isso sim, eu acho que talvez fosse só a igreja que tivesse, né? Mas acho que livros... poesias, coisas assim, acho que um nobre com certeza conseguiria comprar. Mas é óbvio que a população camponesa não teria acesso a esse tipo de coisa. Privilégio apenas de quem fizesse parte do clero ou da família do rei. Mas também, cara, é só se fazer assim, cara. É como você pensar hoje, cara. O livro naquela época era o iPhone 16 aí, cara. Você tem condição de comprar um iPhone 16? Eu não tenho, cara. Não tenho mais nem perto de comprar um iPhone 16. Tá ligado? Talvez você tenha ali... juntando um dinheirinho que você consegue aí anos e anos, ou se o senhor feudal te dá ali um livrinho de poesia, alguma coisa assim, ok, que é o teu celular, meu Motorola aqui, tá ligado? Só que você não consegue comprar o iPhone 16, tá ligado? Na Idade Média seria, sei lá, o livro, não sei, a República lá, a Ilíada e Odisseia de Homero. Dessa forma, mesmo figuras poderosas, às vezes eram analfabeto. O Inferno de Dante, né? Você não teria esse acesso a isso. E por fim, chegamos no que pra mim é o pior item de todos esses 4 a serem observados: a saúde. A ciência como temos hoje não existia na época. E quando algum aspirante ousava dizer algo sobre astronomia, por exemplo,
era perseguido e calado pela igreja. Alguns chegaram até a ser mortos mesmo. Sim. A ideia da igreja era de que doenças deveriam ser curadas com preces, com orações, com fé. As pessoas da época não tinham nem a noção de que higiene é importante. A descoberta dos micro-organismos que podem nos causar doenças. Só que assim, cara, eu não vejo assim também. É que a galera. Uma coisa que eu falo agora que é meio assim. É claro que. Quando eu falo assim, a igreja perseguia as pessoas, perseguia mesmo, óbvio. Se você, sei lá, fosse aí acusado de bruxaria ou coisas assim, né? Só que, tipo assim, você, na Idade Média, se você nascesse na Idade Média, na Europa, na Idade Média, muito, mas muito provavelmente você seguiria os dogmas da igreja, sabe? Não é como se, assim, também houvesse tantas pessoas que, tipo assim, faz uma perseguição toda hora. Porque eu acho que a maioria das pessoas na época seguiam os dogmas da igreja e coisas assim. Então, mas não tô falando passando pano de forma alguma. É óbvio que eles aconteciam e não é sério de forma alguma, era horrível, né? Só que também uma coisa que eu não acho também que era assim, não posso tomar um chá aqui de uma erva aqui que possa fazer bom pra dor de barriga, sabe? Eu acho que isso você poderia tomar. Não, sabe, um herbólogo, devia ter lá, estilo The Witcher, sabe? Não acho que seja também, você não pode tomar nenhum chá, sabe? Que aí, não acho que seja assim também, mano. Não sei, aí deixa nos Ainda comentários. estava longe de acontecer. E juntando tudo isso, o resultado é de coisas absurdas sendo feitas. Sem água encanada, as pessoas não tinham o hábito de tomar banho, poderiam passar até meses sem se lavar. E quando isso acontecia, geralmente ia. O banho individual, né, cara, é um negócio aparentemente bem recente, né, cara? A gente tem um chuveiro em casa, isso sim é muito, muito recente, né? Óbvio, um chuveiro em casa. Só que, tá, um monte de mulher aqui se mostrando aí, né? Mas na Roma Antiga, no Egito Antigo, não, no Egito Antigo não sei, mas na Roma Antiga com certeza você tinha lá as termas, banhos públicos, né? Que eram isso, que as pessoas iam e se banhavam em piscinas ali, né? Em termas, né? Como tem no Japão até hoje. Só que no Japão é óbvio que é um bagulho pra você relaxar, não é pra você ir lá todo dia, acho que pra tomar banho, né? Bom, não sei também. Mas, enfim, A família toda, o chuveiro é seja algo muito num recente, lago né? ou num brejo, ou nos banheiros coletivos que existiam nas cidades. Todo mundo se banhava na mesma água. Ou seja, se uma pessoa estivesse com alguma doença contagiosa ou algo que pudesse infectar outras pessoas, todo mundo ia se dar mal. Ratos também existiam aos montes nessas cidades poluídas da Idade Média. As pessoas consideravam os ratos como pestes por eles roerem e comerem tudo. O que não sabiam é que, além disso, ratos também transmitem doenças. Factos. A comida na Idade Média ficava estocada. Na chegada do inverno, principalmente, as isso vai ser famílias tenso, hein? tinham de se alimentar do que haviam plantado, colhido e guardado para essa época. Sendo assim, com o passar dos meses, essa comida ia naturalmente apodrecendo, mas não podia ser desperdiçada. Então é isso mesmo que vocês já devem estar pensando. As famílias ingeriam alimentos podres, estragados, azedos, mofados. Sem saneamento. Só que assim, né, cara, é outra coisa, cara. Bom, queijo mofado tem gente que come até hoje, né? Só que é nojento você parar pra pensar, só que da Idade Média eu acho que esse tipo de termo quase nem existia, assim. Você não olharia provavelmente um queijo e falaria, tá vencido, sabe? Uma carne sim, né? Você conseguiria ver claramente que tá podre, né? Mas enfim, né? Cara, é melhor. É tenso, né? Isso daqui realmente não tem o que falar, não, né, cara? É Óbvio que bizarro. também não existiam vasos sanitários. As pessoas faziam suas necessidades, mais uma vez, nos banheiros coletivos da cidade. Aí eu E já não se sei, cara. Isso daqui eu já não sei. Isso aqui, banheiros coletivos me parece mais. Inclusive, essa ruína aqui tem cara de ser romana, né? Me parece mais algo romano, né? Na Idade Média, eu acredito que era mais comum. Bom, aí deixa nos comentários também. Eu acredito que era mais comum as pessoas fazerem lá
num caixote ou no meio do mato mesmo, do que em banheiros públicos, né? Os banheiros públicos parece que era algo mais romano, né? Do que Estivessem em medievo. casa, haviam as caixas É, de isso sim me parece. Isso sim é a Idade Média total. Agora, banheiros públicos já não me parece muito, excrementos. não, cara. Por causa dessas caixas de excrementos, muitas famílias costumavam criar porcos em casa. Sim. Assim, esvaziavam as caixas nos chiqueiros e os É. porcos comiam. E quem não tivesse porcos em casa, simplesmente jogava o conteúdo dessa caixa pela janela. Imaginem o cheiro das ruas da Idade Média. E se isso tudo ainda não é o suficiente, Cara, mas. saiba que se você for uma mulher, sua vida Cara, de novo, cara, assim. É muito bizarro você parar pra pensar, mas também. Será que eles jogavam literalmente na rua? Será que eles não pegavam e jogavam no meio do mato, jogavam no meio da fazenda? Não que isso seja igualmente horrível, né? Claro que é horrível. Mas, tipo, eu não sei se eles jogavam necessariamente nada no lugar que as pessoas andavam todo dia, sabe? Não sei, cara. seria ainda muito mais miserável. Mulheres não possuíam nenhum tipo de direito. Foram as que mais sofreram durante a Inquisição, quando taxadas de bruxas, não escolhiam nem mesmo com quem se casariam, afinal, existiam os casamentos arranjados. Manjados. Seu pai escolheria quem se casaria com você entre os pretendentes. Por causa de Só que aí eu vou fazer uma pergunta, cara. Aí uma coisa que eu já não sei, cara. Será que isso, por exemplo, um camponês ali do feudo ali, será que ele também seguia esse tipo de norma? Provavelmente, né? Os pais casavam ali, as filhas, ou não, né? Ou aí já era mais liberal, né? Porque me parece que isso, claro, é algo muito mais ligado à nobreza, né? O casamento, as pessoas unirem as famílias, tipo, o pai de uma menina e o pai da outra, ele fala, vamos. E o pai do menino fala, vamos casar nossos filhos para unir nossas famílias e tal, né? Aquela parada que você vê em Game of Thrones, né? Não sei, mano. todas essas desgraças, a mortalidade infantil na Idade Média era Ah, isso é muito alta terrível. e a expectativa de vida muito baixa. Em alguns lugares da Europa, a mortalidade infantil chegava a 45%, ou seja, a cada 10 bebês nascidos, entre 4 e 5 morriam. Isso é E verdade mesmo. mesmo se você conseguisse chegar na idade adulta, por causa Isso explica muito do boom populacional que a gente teve nos últimos anos, né, cara? Porque não é incomum as pessoas terem muitos filhos. Só que o que acontece é que nessa época os filhos faleciam, infelizmente, né, cara? E com o advento aí da ciência e das coisas, esses filhos começaram, graças a Deus, começar a viver, né, cara? E por isso desse boom populacional que a gente teve nos últimos 100 anos aí. Mas pra você ver, nos últimos 100 anos, né, causa de cara? todas as doenças, a fome, a guerra, o frio do inverno e todas as outras adversidades dessa era, a expectativa de vida era de 30 anos. E aí, se você pudesse voltar no tempo, gostaria de tirar umas férias na Idade Média? Senhoras e senhores, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com muito capricho e carinho. Espero que vocês Muito tenham bom. conseguido Irado, se foi bem legal. imaginar vivendo nessa época, que talvez, sinceramente, por causa de todos esses detalhes, se torne ainda mais fascinante no final das Eu também contas. acho, cara. Mas Isso eu também eu acho, cara. prefiro participar É dessa terrível, é horrível, tudo mais, pensar que as pessoas passavam por várias situações como essas. Mas, querendo ou não, cara, faz parte do período de a gente ter todo esse tipo de conhecimento dessa época, de como as pessoas viviam e tal. Pra mim, só deixa o tema mais interessante de se histórias pensar, né, só cara? sendo um leitor mesmo, ou como fizemos hoje aqui, o narrador. Fazer esse tipo de conteúdo não seria possível sem a ajuda dos Legal, cara, porque é igual. Porque, por exemplo, cara, o vídeo que a gente trouxe ontem do Eanasir, que a gente fala assim, pô, o cara. O cara vivia lá na época dos Sumérios e tal. É muito interessante você ver ali o cara interagindo, né, fazendo ali o golpe dele e tal. Só que a gente tem pouca informação de fato, né, de como eles viviam na época, que não devia ser, pô, cara, se na Idade Média era assim, você imagine a 1700 anos antes de Cristo. O bagulho era mais. Ali era raiz mesmo ainda, né, cara? Naquela época lá do Ian Nasser, né, cara? Então, tipo, queria ter mais informações de como eles viviam, as dificuldades daquela época e tal. Aí são coisas que, infelizmente, uma história tão antiga a gente se perde, né? A Idade Média não é tão. Foi ontem, né, cara? 1453 acabou, né? 1453, mas é óbvio que as coisas,
assim, as vivências, o modo de vida ainda durou por muitos anos, né, cara? Ainda um dia eu vou fazer um vídeo sobre a Revolução Francesa aí, né, cara? Na Revolução Francesa você tinha lugares da França ali que você tinha ordens, ordens não, né, mas estilos de vida medievais, basicamente, né, cara? Bom, eu falei, né, no vídeo lá na Rússia lá, né, cara? Até o, pô, você tinha sistema de serviçais e coisas assim, ali, servidão na Rússia até agora aí, quando virou União Soviética, né, cara? Então, é uma coisa assim que é uma herança aí da humanidade, é muito interessante ver essas coisas, né, cara? É realmente muito legal conversar sobre esse tema. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero deixar um like, se inscrever no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.